Boa noite! Olha nós na semana 6, mulheres, que bênção, né? Estou muito feliz desse trajeto até aqui. Agora falta muito pouco para a gente concluir o estudo, né? São 8 semanas, nós estamos na semana 6. Então olha o quanto a gente já percorreu até aqui. Tenho certeza que não tem sido fácil essas semanas para muitas mulheres, justamente porque muito do nosso assunto, daquilo que a gente trata aqui, é um assunto denso, é algo que realmente faz com que muitas vezes o nosso estômago até embrulhe, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele está conosco, né? Ele está guardando a vida de vocês, Ele tem capacitado de uma forma diferente vocês em relação a esse entendimento, né, sobre esse estudo. Hoje, enquanto eu pegava o livro para rever, né, a semana, para fazer algumas anotações do que de fato eu preciso trazer aqui para vocês, eu só sabia orar assim, Senhor, me dê ousadia e intrepidez para que eu consiga falar a sua palavra, porque hoje, de fato, é uma das. Eu tenho falado isso, né, desde a semana passada, mas por quê, gente? Desde da quinta semana, o caldo começa a engrossar. Então, quem estava presente na aula da semana passada já viu que o meu tom de voz até mudou para falar sobre o assunto que a gente precisava trazer. Só que essa semana a gente começa. Ai, que legal a gente ver todos vocês aqui. Ó, boa noite, Lê. Que bom. Tô vendo rostinhos assim semanalmente participando. Eu sei que não é fácil, gente. Todos nós temos compromissos. Eu tô aqui também com a barrigona gigante, 38 semanas da Celina. Já estou sentindo vários sintomas de contração, o preparo ali inicial do parto, segundo as enfermeiras, as doulas, a fisioterapeuta que me acompanha. Desde sexta-feira eu já iniciei ali toda a parte inicial do trabalho de parto, então eu estou atendendo e trabalhando na força da disciplina. Hoje, né, foi o meu último dia de atendimentos, minhas alunas já estão ali num período de férias comigo, mas nós permaneceremos aqui até o fim da 8ª semana. Se caso a Baby Celina chegar antes, eu vou avisando vocês, possivelmente a gente tenha que adiar uma semana, mas é só uma questão ali da gente entender, de eu entender esse período, né? Mas a gente vai concluir esse estudo, eu vou avisando vocês. Eu estou vendo alguns rostinhos novos aqui na live, sejam bem-vindas, meninas. Talvez vocês entrem aqui na live de hoje sem entender muito bem o que está acontecendo, né? Sem saber o que é esse estudo. Então, eu convido vocês a participarem primeiramente do nosso canal de transmissão, que está lá no link da minha bio. Em segundo lugar, vocês vão ver o nosso canal do YouTube, que também está tudo lá no link da minha bio do Instagram, para vocês acompanharem esse estudo bíblico de 8 semanas que vai falar a respeito da verdadeira feminilidade. Então, é um estudo de 8 semanas. Hoje nós estamos na semana 6. Então, se você está aqui nessa live na semana 6, possivelmente você ache o meu tom de voz e aquilo que eu venho a falar aqui um pouco bruto, um pouco forte, mas eu convido vocês a participarem, a verem todas as aulas anteriores para que venha fazer sentido e que o Senhor venha falar ao coração de vocês. A aula de hoje ela é um pouco mais extensa, tá, meus amores? Então eu preciso muita atenção da parte de vocês, eu preciso que vocês estejam de coração aberto, porque a minha oração nessa noite é que haja libertação. Antes de eu entrar nessa live, eu orei, né? Guardando para Deus guardar minha casa, minha vida, meu casamento, a vida da minha filha, mas principalmente pela libertação de vocês. Eu sei o quanto a ideia feminista distorceu a nossa geração, né? Eu acredito que aqui nessa live a gente está falando da década de 70 para cima, né? Então são as épocas mais que têm sido cada vez mais atingidas, né? Então, quando eu pego garotas
adolescentes de hoje, é como se nem existisse um mundo antes do ideal feminista. Então, por esse motivo, eu sei o quanto nós precisamos de libertação. Então, a minha oração ao Senhor antes de abrir essa live foi por libertação. Como o assunto é, né, pesado, eu vou falar coisas aqui que talvez você fique revoltada comigo, tá tudo bem, porque eu estou aqui só cumprindo meu propósito com o Senhor, aquilo que Ele me pediu. Eu quero orar com vocês antes da gente iniciar o tema da nossa aula, tá? Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus, por mais uma noite que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a tua palavra, para ouvir o que o teu Espírito Santo tem para ministrar aos nossos corações. Senhor Jesus, eu peço que neste momento o Senhor coloque os seus anjos desembanhados com espadas de fogo ao redor da minha casa, ao redor da casa dessas mulheres, Pai. Que toda mente cativa nesse momento venha cair por terra em nome de Jesus. Que toda voz contrária ao teu Espírito Santo seja silenciada agora no poder que há no nome de Jesus. Que essas mulheres, ao ouvirem o que o teu Espírito Santo tem para falar, abram os seus corações e as suas mentes para receberem a verdade, Pai, a verdade bíblica, a verdade sobre a feminilidade, e que essas distorções que a nossa sociedade tem tentado nos passar venha cair por terra nesse momento, em nome de Jesus. Guia a minha boca, Pai, que nada que venha sair da minha boca seja para o meu ego, e sim, Senhor, para glorificar o teu santo nome, Senhor Jesus. Abençoa essas mulheres, guarde a vida delas e que nessa noite haja libertação. É por isso que eu oro e já te agradeço, Pai. Te agradeço porque eu sei que haverá libertação nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus amores. Então, como eu disse, a aula de hoje, ela é uma aula mais intensa, tá? É uma aula onde a gente vai trabalhar assuntos mais pesados, mas é fundamental para que a gente consiga traçar esse caminho dessa libertação da nossa mente, para que a nossa mente tenha esse entendimento do que de fato é a feminilidade bíblica, o ideal feminino daquilo que o Senhor espera de nós, né? Então, quando a gente pensa na nossa sociedade, né, o ideal feminista, ele já foi considerado um dia uma minoria, tá? Então, lá na década de 60, quando ele surgiu, ele de fato era uma minoria. Acontece que com o passar do tempo, isso se tornou algo prevalecente. É como se fosse o ar que nós respiramos. Então, as jovens de hoje, elas não se lembram de uma época em que as coisas não eram assim. Então, elas, na verdade, quando a gente olha para a nossa vida, eu tenho 31 anos, né? Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, na minha percepção, eu achava que definir a mim mesma, né, que ser uma mulher impetuosa, autoconfiante, direcionada a ter uma carreira profissional, essa ambição, essa forma audaciosa de ver a vida, essa pessoa mais ativa sexualmente, dentro da sensualidade, poderosa, ela fazia parte do que significa ser mulher. E aí, quando a gente vai estudar um pouco sobre o feminismo, lá na década de 70, a Betty Friedan, ela encerrou a greve por uma igualdade com uma previsão flamejante. Então, ela trouxe ali naquela noite as políticas que jamais, palavras, né, que seriam, que perpetuariam até os dias de hoje, né? Então, ela trouxe ali uma frase falada assim: após essa noite, as políticas dessa nação jamais serão as mesmas. Nenhum homem, mulher ou criança irá escapar do impeto de nossa revolução. Eu até decorei esse texto. Então, quando ela falou isso, né, que jamais, que tudo que estava acontecendo ali na década de 70, ela, na verdade, ela trouxe palavras proféticas, porque a Revolução Feminista, ela transformou o modo da nossa cultura ver a mulher. Então, ela transformou completamente o contexto de maternidade, o contexto de casamento, a questão dos padrões morais foram alteradas.
E nenhum homem, gente, e nenhuma mulher ou criança até hoje ficou ileso dessa palavra profética que essa mulher lançou lá na década de 70. Então, em uma única geração, tudo mudou. E aí eu vejo muitas mulheres se perguntando por que um estudo bíblico para mulheres está pegando no pé do feminismo? Será que não houve nada de bom no movimento feminista? Que nós não devemos ao movimento de emancipação feminina muito da nossa liberdade, dos direitos que a gente usufrui hoje em dia? Né? Maria, se você está aqui falando abertamente, não é por conta da luta delas lá no passado? Então, na verdade, gente, é importante a gente lembrar que o feminismo, na verdade, ele é um ismo, como o ateísmo, o humanismo, o marxismo, o existencialismo, o pós-modernismo. Então, o ismo, quando a gente vê essa questão do ismo, ele vai assinalar que nós estamos falando de uma teoria filosófica particular, uma doutrina, um sistema de princípios e ideais. Então, na verdade, quando a gente pega o ismo, a gente está falando dessa questão filosófica particular. O feminismo ele vai abranger muito mais do que o fenômeno cultural do momento pelos direitos das mulheres. Ele é muito mais, gente, muito mais do que um direito de votar, muito mais do que o direito de perseguir uma carreira profissional, de que as mulheres devem ser valorizadas e tratadas realmente com dignidade e respeito. Ele vai muito além da gente insistir nessa imparcialidade no tratamento dado a homens e mulheres. O feminismo ele vai ser uma cosmovisão distinta com seus próprios valores, ideologias e modos de pensar. É importante dizer, gente, que o feminismo ele identificou sim alguns problemas sérios, tá? Ele identificou. Ele propôs mudanças válidas? Provavelmente sim. Mas um ponto que eu quero trazer aqui, então, o meu perfil, se você está aqui, é só você abrir lá, feminilidade bíblica. A gente está falando basicamente para mulheres que têm essa visão cristã de mundo, tá certo? Se você chegou aqui e você de repente não tem essa visão cristã, você vai achar tudo que eu estou falando aqui uma grande balela. Mas o meu discurso aqui é para mulheres cristãs, seja você católica ou evangélica. E aí, quando a gente pega o feminismo, né, toda essa questão da ideologia, eu te pergunto se o feminismo ele pode ser entrelaçado à fé cristã. Então, eu vejo muitas mulheres falando, eu sou feminista, mas eu sou cristã. De jeito nenhum. Não tem como você se dizer feminista e se dizer cristã. Aqui é água e óleo, não tem como, não se mistura. Por quê, gente? Por que que não se mistura? Porque o feminismo, ele vai introduzir uma distorção sutil ou nem sempre assim sutil de abordar o que é gênero sexual, o que é o relacionamento entre homem e mulher. Ele vai trazer verdades que muitas vezes apresenta coisas completamente diferentes daquilo que a Bíblia vai nos ensinar. E aí vai acabar atingindo a imagem de Deus e o retrato que Deus trouxe com a criação do homem e da mulher. Então, a base da filosofia feminista, ela se opõe ao evangelho. Não tem como você se dizer feminista e se dizer cristã. São coisas completamente diferentes. Então, o feminismo ele vai se basear na premissa errada. Ele vai incentivar essa raiva, essa amargura, esse ressentimento, muitas vezes essa autoconfiança. E ela vai jogar, gente, a mulher contra o homem.
E isso está exaltando os valores errados. Poder, prestígio, conquista pessoal, ganho financeiro. Muitas vezes essas palavras, elas são colocadas acima desse sacrifício, serviço e humildade que a Bíblia vai nos ensinar. A masculinidade, ela é totalmente desvalorizada. Os padrões morais são completamente desvalorizados. O casamento é desvalorizado. A maternidade vai ser desvalorizada. Então, quando a gente pega o pensamento feminista, ele dissemina totalmente o contrário daquilo que a palavra de Deus e a beleza da ordem que Deus criou nos pede. E aí, nesse momento, talvez você seja uma cristã de berço, e glória a Deus por isso. Você está se falando assim, Maria, mas eu nunca participei de um seminário sobre feminismo, eu nunca li sobre isso, sobre esse assunto. Mesmo assim, as suas opiniões sobre a condição feminina certamente foram moldadas por essa filosofia. E isso é importante a gente analisar nesse momento. Porque quando eu comecei esse estudo, eu vou falar muito sobre isso essa semana, hoje. Quando eu comecei esse estudo, gente, na verdade, assim, eu tinha, assim, uma certa influência feminista, eu lia livros sobre, indicava, inclusive, livros no meu perfil sobre, mas eu sei que tem muitas mulheres que nunca nem sequer, entre aspas, tiveram contato direto com essa filosofia. Acontece que na nossa sociedade hoje, gente, existe um clique feminista. Como assim, Maria? Um clique feminista? Então, vou trazer um exemplo aqui para as mulheres casadas. Por que eu lavo o banheiro enquanto você fica aí sentadão assistindo o jogo? Clique. Por que eu tenho que mudar de cidade por causa do seu trabalho, mas você nem pensaria de mudar por causa do meu? Clique. Por que eu tenho que faltar no meu trabalho para cuidar do meu filho doente? Clique. Tá dando para entender? Quem está acompanhando aqui. Por que a mulher usa o sobrenome do marido, mas ele não usa o dela? Clique. Então, esse clique feminista aponta o dedo, né, esse dedo acusatório para os diferentes papéis patriarcais. E aí ele acaba provocando essa raiva contra os homens. Na verdade, gente, uma das ferramentas básicas usadas pelo movimento feminista foi essa técnica de conscientização. O tema, né, dessa técnica é: fale das suas amarguras para evocar amarguras. Fale dos seus sofrimentos para evocar sofrimentos. Então, na verdade, o que significa isso? Se você levar uma mulher a falar dos sofrimentos dela, as ouvintes vão se doer e, por sua vez, também vão falar dos seus sentimentos. Então, quando a raiva e a amargura são compartilhadas dessa forma, esse sentimento ele só cresce, transformando isso numa ferramenta poderosa para envolver as mulheres na causa feminista. É importante a gente falar, né? Eu estou aqui falando porque é um tema, gente, polêmico, é algo que faz a gente ficar com o coração mais acelerado. Mas vamos ler Bíblia. Quem depois, eu vou subir lá semana 6, tá? Na nosso drive. Na página 142 do livro, as autoras vão citar alguns versículos e eu quero lê-los com vocês. Lá em Efésios, né, quem quiser anotar, Efésios 4, capítulo 4, do 26 ao 32. Vou ler com vocês. Quando vocês ficarem irados, não pequem.
apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E aí, lá em Hebreus 12:15, vai estar falando assim também. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, olha só como a raiva, gente, é uma questão a ser observada. Então, sentir raiva não é pecado, mas se ela for mal direcionada ou aquela raiva prolongada, sabe aquele, ai, não vou perdoar, ela pode rapidamente levar a um pecado. Então a gente precisa prestar atenção o quanto você tem alimentado essa raiva dentro de você quando você quando você vai ler sobre esses assuntos em relação à feminilidade, ao feminismo. Quando a gente vai, eu preciso resumir, tá, gente? Então eu vou correr aqui porque senão daria uma aula aí de 3 horas facilmente. Então, quando a gente pula lá para a terceira geração, né, das feministas, elas vão celebrar o fato de que expressar-se por meio do sexo faz essa mulher se sentir poderosa aos homens. Então, dentro da terceira geração aí do feminismo, a gente está falando dessa geração que trazia o sexo como uma forma de liberdade, né? E aí foi onde ficou conhecido o termo de garotas em delírio, tá? Então, o feminismo ele vai convocar as mulheres a se desfazer dessas restrições judaico-cristãs e viver como se elas bem entendessem. E aí a sociedade aprova e até acha bom, né, que essas mulheres sejam mais atrevidas. Totalmente contrário àquilo que nós cristãs deveríamos nos comportar e de fato viver. Então, naquela época, quando surgiu essa terceira geração, e até hoje, né, gente, cada vez pior, o limite entre certo e errado se tornou praticamente indistinto. Que, embora a nossa cultura incentive as mulheres, a Bíblia vai falar claramente o que é bom comportamento e o que é mau comportamento. É importante a gente entender isso. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que ser uma mulher descarada não é uma coisa boa. E aí eu vou trazer Bíblia para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque quando a gente pega lá em Provérbios, né? Então vamos abrir lá, Provérbios 7. Gente, depois eu quero tarefinha de casa, tá? Quero que vocês leem Provérbios 7 e Provérbios 9. Tá ok? Então, lá em Provérbios 7, o que acontece ali? É um pai instruindo o seu filho em como detectar essa garota delirante, essa garota delírio. Então, vamos ler Provérbios 7? É meio longo, mas eu acho que vale a pena a nossa leitura aqui, tá? Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Amarre-os aos dedos e escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. E chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo,
O entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheio de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra e oleós e canela. Venham, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como um cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe causará a sua vida, lhe custará a sua vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Meu Deus, gente. Então, esse provérbio, ele é muito forte. A minha versão, para quem não sabe da Bíblia, é NVI, tá? Se você quiser seguir a versão que eu li aqui, a minha versão é a NVI. Então, quando a gente olha, né, para essa garota delirante aqui, para essa mulher, esse pai instruindo, ó, filho, não caia nos caminhos dessa mulher. E aí, quando a gente vai olhar, é óbvio que essa mulher do Provérbio 7, ela tentou esconder o seu caso. Com certeza, ela ficaria extremamente envergonhada se as pessoas descobrissem esse comportamento dela naquela época, né? Já na nossa cultura, as coisas estão completamente diferentes. Então, no passado, a sociedade fechava a cara para meninas que tinham esse tipo de comportamento. Hoje, na verdade, a gente vê um certo incentivo de expor orgulhosamente esse lado. Então, quando na verdade você vê uma mulher com esse comportamento hoje, muitas vezes aqui na internet, ela é aplaudida, ela tem milhões de seguidores. Isso é muito forte. Isso é a gente vê o quanto a nossa sociedade tem caminhado para um lado totalmente oposto ao que a Bíblia vai nos ensinar. E um ponto a ser falado aqui também, com muito temor que eu falo isso, que embora tenha muitas mulheres que se intitulam igrejeiras, que se consideram mulheres cristãs, tomaram muitas decisões na sua vida de acordo com o mundo e não com a palavra de Deus. E eu me incluo nisso num passado. Porque hoje, infelizmente, muitas mulheres têm se deixado ser influenciadas pelos padrões de feminilidade que o mundo oferece. Porque muitas vezes, gente, vai faltar discernimento e prudência. Eu falo por mim. A minha história num passado, ela estava nesse caminho da mulher de Provérbios 7. Então, quando eu olho para esse versículo, eu vejo o quanto o Senhor me resgatou, o quanto ele foi amoroso e bondoso e a misericórdia dele me alcançou. Porque quando a gente vai olhar para os padrões de feminilidade que o mundo tem nos oferecido,
A gente vê que, né, para esse padrão mundano, não tem mal nenhum você flertar com essa linguagem imprópria, insinuante, não vai ter problema nenhum você, mulher, falar palavrão, ficar de papo secreto com pessoas que não é o seu marido ou seu namorado, que tá tudo bem você usar roupa justa, transparente, que vai te expor, que vai mostrar as partes íntimas do seu corpo. A Letícia falou aqui, ó, sim, é a geração mais nova sendo influenciada, valores invertidos, totalmente. Essa geração, né, tem influenciado a gente a fazer, né, nós mulheres, a fazer as coisas cada vez mais escancaradas e normalizando esses padrões de feminilidade do mundo. Em muitos casos, gente, eu vou ser bem sincera, tá? Muitas mulheres desconhecem ou realmente nunca ouviram falar sobre ensinos bíblicos a respeito desse tema. Então, talvez você seja essa mulher que nunca parou para pensar nesse ponto de vista, e tá tudo bem, Deus te trouxe aqui para trazer libertação na sua vida, assim como um dia ele me resgatou lá do inferno. Vou ser bem sincera. Eu sei da onde Deus me tirou e por isso, gente, que eu tô aqui pregando isso para vocês, porque eu sei da onde Deus me tirou. E eu tenho muito amor e gratidão, sabe? Toda a minha vida é voltada hoje para falar dessa do quanto o Senhor me resgatou, porque eu sei da onde ele me tirou. Mas eu também sei, gente, que tem muitas mulheres que estão mais interessadas em andar segundo o que o mundo diz, em honrar o que o mundo tá falando, do que refletir e externalizar aquilo que o Senhor Deus nos pede como mulheres. Muitas mulheres, talvez você seja uma delas que está aqui, já destruíram a própria vida ou a vida de outras pessoas. E tem muitas que estão no caminho para fazer isso. Então, quando esse estudo me alcançou, gente, eu estava com a minha vida destruída e a vida de pessoas que eu amava também destruídas. Eu destruí não só a minha, mas de muitas pessoas à minha volta. O meu casamento foi um deles. E teve uma vez que eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, por que o meu casamento foi tão exposto diante de tantas coisas ruins? E o Senhor falou para mim, filha, foi necessário que vocês passassem por isso para que hoje vocês pudessem contemplar o meu poder na vida de vocês. Então, a partir do meu posicionamento como mulher, falar: não, eu não aceito mais esse comportamento, eu não quero mais esse casamento dessa forma, o Senhor vem restaurando o meu casamento, a minha vida, me dando família, né? Minha filha está prestes a nascer. Então é por esse lugar que eu quero mostrar para vocês, não é pagar de santa, porque eu sei realmente de onde Deus me tirou, mas eu tive que tomar uma atitude. E eu espero que esse estudo ele seja um alerta para você, que você não precise chegar nesse lugar de total destruição da sua vida ou da vida das pessoas que você ama, para você perceber o lugar que você está levando a sua vida a partir do seu comportamento. Que seja realmente um alerta, é isso que eu desejo. Porque no meu caso, quando esse estudo me alcançou, já estava tudo destruído. Mas Deus me alcançou e a graça dele restaurou tudo. E eu sei que tem uma parte, não vou lembrar qual versículo, qual capítulo que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então, se você já está com tudo destruído, assim como um dia a minha estava também,
Tome posse dessa palavra. A glória da segunda casa será maior que a primeira, porque a minha vida e a minha casa foi restaurada. Mas Deus precisou trabalhar e eu permiti esse agir dele na minha vida. É forte, né, gente? Deixa eu pedir pro meu marido trazer uma água aqui para mim. Só um minutinho. Vou pegar uma água aqui. Peraí, que a garganta secou. Então, gente, é muito forte, né? Deixa eu tomar água aqui, pelo amor de Deus. Quando a gente vai se aprofundando nesse tema, né, a gente vai tendo muitas revelações, a gente vai tendo muitas percepções, e essa aula de hoje, ela é uma aula que eu convido vocês a ouvirem novamente, tá? Então, possivelmente até o final de semana eu suba ela lá no nosso canal do YouTube, tá? Mas é uma aula que é para você ver mais de uma vez, porque ela mexe com o nosso interior. Não sei o quanto, né, o feminismo ele trouxe essa visão de mundo para você, mas para você conseguir descortinar isso de uma forma profunda, é necessário que você veja essa aula algumas vezes. E agora a gente vai ler, ó, 2 versículos à frente, vai ter o convite da sabedoria e da insensatez, lá no Provérbios 9. Tá? Vamos ler Provérbios 9 agora? Então tá escrito na minha Bíblia, vai estar escrito assim, ó, os convites da sabedoria e da insensatez. Vou ler. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer da minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, pois por meu intermédio seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida será prolongada. Se você for sábio, o benefício será seu. Se você for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez, preste atenção, ó, versículo 13 aqui. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Gente, então tarefinha de casa, ler Provérbios 7 e ler Provérbios 9. Então, quando a gente lê Provérbios 7 e Provérbios 9, qual que parece ser mais apropriado? Porque quando a gente vai ler Provérbios 9, a gente está lendo aqui 2 convites diferentes, né? O convite da Senhora Sabedoria, lá no início do provérbio,
E lá, a partir do versículo 13, vai estar o convite da insensatez. São dois convites completamente diferentes. Então, quando lá no versículo 13 do capítulo 9 vai mencionar essas características da senhora insensatez, a gente pode observar que ela é desbocada, ela é sedutora e ela é ignorante. Então, quando a gente vai esmiuçar essas palavras, então desbocada, gente, significa que ela é desenfreada, que ela faz muito barulho e ela clama por atenção, que ela gosta desse lugar turbulento, essas mudanças repentinas de humor. Alguém está se familiarizando aí? Quando ali vai falar que ela é sedutora, significa que ela não se resguarda e nem se reprime. Que essa mulher ela não vai ter fibra moral para resistir à tentação. Ela é uma mulher sensual, ela é persuasiva. Ignorante significa que ela não sabe o que é correto e apropriado, que ela continua nessa ignorância porque ela quer, que ela tem essa imprudência porque ela quer, porque ela vai ignorar as consequências do seu comportamento. E aí, quando a gente vai ler, a senhora insensatez, ela vai induzir os seus convidados à sua festa da mesma forma que a serpente fez com Eva. Meu Deus. Então, o que Satanás lá em Gênesis fez com Eva? Ele convenceu Eva que a vida desenfreada era encantadora, que ela era inofensiva, que ela era promissora. Lembra que a serpente falou: nada de mal irá acontecer. E isso, gente, talvez seja a principal mentira que Satanás nos conta. Não vai acontecer nada de mal. Porque Satanás, ele vai fazer com que a gente acredite que não vai causar nenhum problema, que a gente sabe o que a gente está fazendo, que ninguém vai saber. Eu não vou colher o que eu estou plantando, que as minhas decisões não vai trazer resultado negativo, que eu consigo brincar com fogo e não me queimar. Não é verdade? E aí, o que muitas mulheres têm se esquecido, gente, é que Satanás, ele é mentiroso. O diabo é o pai da mentira. Só que ele vai dar um jeito de garantir que essa vida louca, ela se torna divertida, atraente, desejável, fascinante. E é o principal de que toda essa vida, ela não vai fazer mal nenhum, mas tudo isso é uma mentira. Quando a gente vai ler, né, o convite da senhora insensatez, ele realmente é instigante. Ele vai chamar atenção. A vida sem regras, sem freios, ela vai parecer extremamente inofensiva e divertida quando a gente olha aqui, lendo Provérbios. Mas a grande verdade, gente, é que aceitar esse convite significa sufocar o seu coração aos poucos. E mais cedo ou mais tarde vai resultar em morte espiritual. Quantas mulheres hoje estão mortas espiritualmente por ter aceito o convite da senhora insensatez? Vou trazer um exemplo bem polêmico dos últimos, né, hype aí da internet. Quem acompanhou alguns cortes, eu não assisti, tá? Aquele filme, aquela minissérie lá no Netflix que vai falar da vida de Anitta.
E aí ela vai falar num determinado momento ali da série dela que por mais que ela tinha dinheiro, que ela tinha tudo, existia um vazio dentro dela. O que que é isso, gente? É a morte espiritual. Então, nesse momento, a gente precisa orar, pedindo perdão por todas as vezes em que a gente se esbaldou ali à mesa da senhora insensatez. E quando eu falo a gente, é a gente mesmo, eu me incluo nisso. A gente precisa pedir perdão. E não só pedir perdão para Deus, mas a gente também pedir força para Deus para a gente conseguir recusar os convites futuros que vão vir. Porque vai vir, tá, gente? Vai vir. E que a gente consiga aceitar o convite da Senhora Sabedoria. Por mais que isso custe. A gente tem que orar. Então, hoje à noite, quando antes de você deitar, peça para Deus, Senhor, perdão por todas as vezes que eu me esbaldei à mesa da senhora insensatez. Me perdoa por todo o pecado cometido enquanto eu estive vivendo nesse banquete que não te agrada. Senhor, eu peço que o Senhor me dê força para que eu consiga recusar os convites que vão vir da senhora insensatez e para que eu possa, Senhor, aceitar o convite da senhora sabedoria. Ore para Deus pedindo isso. Lembra que em alguma das aulas eu falei, gente, o diabo, ele está à espreita, ele está ao nosso derredor. Então, todos os dias ele vai tentar fazer com que você caia nessa conversinha da senhora insensatez. Ele é o pai da mentira e ele vai trazer essa mentira, gente, de uma forma muito bonita. Não vai vir feio. A Lê falou aqui, ó, isso é muito forte. Temos que orar o tempo todo mesmo. É o tempo inteiro, gente. Todos os dias. Eu acho que foi na aula passada mesmo em que eu falei. Jesus, ele é educado. Ele está, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Jesus, ele não vai entrar na sua vida sem a sua autorização. Então, por isso que a gente tem que estar vigiando, vigiar mesmo. Para onde o nosso pensamento está, seja na rede social, nas músicas, nas companhias. Maria, você está falando que eu vou ter que deixar de sair com certos amigos? Talvez sim. Isso não significa que você vai deixar de amar essas amigas por isso, mas é realmente entender que o caminho em que elas estão indo é contrário ao que você deseja para sua vida. Ao longo da minha jornada com o Senhor, desde né, quase 3 anos estudando esse livro, menos, gente, são 2 anos, tá? Não é 3, não, são 2 anos. Eu estou indo para o terceiro ano lendo esse livro. Muitas pessoas eu tive que não é que excluir da minha vida, mas eu tive que entender que até ali foi, mas dali para frente já não cabia mais, e eu não deixei de amar essas pessoas. Eu amo e oro para que haja libertação também na vida delas. Mas caminhar com elas não era o lugar que me levaria aonde eu desejo. Então a Bíblia vai nos afirmar que as garotas que aceitam o convite da Senhora Sabedoria, elas vão conseguir muito mais coisas, né, do que as que aceitam o convite da Senhora Insensatez. Então, na verdade, gente, a garota sábia, ela consegue muito mais. Ela vai entender
de uma forma muito profunda o que realmente importa nessa vida e na vida futura. Por quê, gente? Essa vida nossa, ela é só uma passagem. Tudo que você construir aqui vai ser o seu galardão na terra ou no céu. Então, lá no dia do juízo final, Deus vai prestar contas da vida que você teve aqui, ou você acha que você não vai sofrer as consequências? Deus ele vai te mostrar, tá tudo sendo anotado lá. Isso te conforta ou te confronta a mudar? Então, quando a gente vai ler Provérbios 9, a gente vê que existe um esforço da senhora sabedoria na preparação desse banquete. Ela vai lá, ela constrói uma casa espaçosa de 7 colunas. Ela mesma providencia a carne para o pasto, o vinho da sua adega, o pão fresquinho dos fornos que ela mesma tinha. Ela é detalhista com essa arrumação, com essa decoração à mesa. Ela vai trabalhar duro. Ela vai ser atenta aos detalhes, ela não vai poupar gastos. Porque, gente, o desejo da senhora sabedoria é fazer com que os seus convidados participem do banquete mais espetacular e gratificante das suas vidas. Por isso que a gente tem que ficar esperta em relação às mensagens que a gente ouve. Porque a cultura em que a gente vive vai promover um conceito totalmente feminista sobre a mulher. Que as mulheres, elas têm o direito de ser o que elas quiserem. E não é bem assim quando a gente vai para a palavra. Deus já estabeleceu o plano do que é ser mulher e do que é ser homem. Não cabe a nós decidir isso. E aí eu quero trazer essa revelação de que Satanás, essa estratégia de Satanás, ela é tão antiga quanto o mundo. Tá vendo como não mudou, gente? Ele só vem fazendo isso de forma diferente, mas a ideia é a mesma, é distorcer, é enganar. E aí eu te falo, não deu certo com a Eva, não deu certo para garota delirante lá de Provérbios 7, e você acha que vai dar certo para você? Não vai dar certo. A Bíblia ela vai falar, gente, de uma forma muito clara sobre esse assunto para gente, que a gente precisa dar ouvidos a Deus. Aí sim seremos sábias. Mas se a gente não der ouvidos para Deus, a gente vai ficar totalmente desenfreada. E quanto mais desenfreada, mais a gente sofre e mais disfuncional a gente fica. E aí, voltando para a história do feminismo, quando a gente vai olhar lá para a história do feminismo, a gente vê essa verdade, porque muitas feministas, lá no início, elas eram bem intencionadas, certo? Lá no íntimo delas, essas mulheres, elas desejavam encontrar uma solução para o velho problema do pecado e do sofrimento feminino. Só que qual foi o problema ali? Quando elas se afastaram do plano de Deus, em vez de se aproximar dele, elas acabaram piorando o problema que tentavam solucionar. Porque elas tentaram fazer do jeito delas e não aos olhos de Deus. Então, de verdade, a solução não está em voltarmos lá para a década de 50. Não é sobre isso que eu estou pregando aqui hoje. Não é fazer com que a gente se esprema
né, as mulheres na cultura estereotipada da rainha do lar lá da década de 50. Não é isso. A solução bíblica é obedecer a palavra de Deus e pedir que ele nos ajude a refletir seu design divino na nossa cultura em 2025. Quando a gente vai pensar nessa garota esperta, né, na senhora sabedoria, então ela vai entender que é lá no relacionamento, ela sabe que é só no relacionamento com Jesus em que a gente pode encontrar os tesouros escondidos. É só caminhando com Jesus que a gente vai entender onde estão esses tesouros escondidos. Que é só caminhando com Jesus que a gente vai conseguir ser mais competente, ter mais liberdade e ser uma mulher mais alegre. Não existe outro caminho, mas quem caminha no banquete da Senhora Sabedoria entende que é nesse relacionamento com Jesus que a gente vai desfrutar desses tesouros. Amém? E aí, avançando aqui no nosso estudo, elas vão trazer as autoras vão trazer uma história falando, né, dessa cultura dos alimentos, né? Alguém de vocês aqui dessa live já foi para a Tailândia? Então, a Tailândia é muito conhecida, né, por aquelas feiras de rua, né, de comer insetos. Eu não fui para a Tailândia, não tive a oportunidade de ir para a Tailândia, mas eu morei no Japão, né? E lá também tem alguns pratos que são considerados bem exóticos aos nossos olhos, mas que para eles são maravilhosos. Então, quando eu olho, por exemplo, a naturalidade na qual os japoneses comem carne de cavalo, a minha falta de interesse em comer carne de cavalo está totalmente ligada à minha nacionalidade. Então, a minha criação e a minha herança cultural vai afetar o meu paladar, certo? Se eu tivesse sido nascida e criada no Japão, eu comeria essa carne de cavalo e acharia maravilhoso, com naturalidade, porque você pode gostar, né, de carne de cavalo e ser brasileiro. Quando a gente vai pegar, né, o ensino bíblico sobre gênero sexual, ele vai ter esse mesmo efeito em relação a muitas mulheres. Então, porque essa afinidade, né? Então, estou falando aqui dessa afinidade. E aí, na Bíblia, ó, vai falar um versículo que eu vou ler com vocês. Vamos lá. Lá em 1 Pedro. Ó, 1 Pedro 3. Do 1 ao 7, tá? É um versículo bem famoso. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamavam de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem
e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E aí, talvez, quando você lê esse versículo, ele pode até parecer distante quando você olha para como você está. Porque quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei muito frustrada, né? Quando eu fiz esse estudo pela primeira vez, porque eu não achava que eu tinha capacidade de conseguir ser essa mulher, como o apóstolo Pedro fala nesse capítulo. Eu não conseguia me ver me comportando desse jeito. Eu olhava para mim e eu pensava que isso só pudesse acontecer se houvesse um transplante de personalidade. Sabe quando você olha para cá, olha para lá e fala, não vai dar. Hoje, gente, com vocês aqui, é a quinta vez que eu estou fazendo esse estudo. E hoje, quando eu olho para mim e olho para esse versículo, eu confesso que eu já vejo uma grande empatia, eu já penso diferente. Porque eu aprendi e aprendo todos os dias a amar e apreciar esse texto. E aí, fazendo esse gancho com essa questão do alimento, né? Eu creio que a gente tem que mudar a nossa perspectiva como se fosse você viver para sempre em outro país. Então, eu vivi 5 anos no Japão. Muitos das comidas que eu aprendi a comer lá não era natural para mim aqui. Como, por exemplo, olha só que coincidência, né? Ontem eu até postei nos meus stories. Trocaria churrasco por tofu fácil. Mas nem sempre foi assim, porque a primeira vez que eu comi tofu foi no Japão. E de fato eu gosto muito. Mas essa mudança de paladar não aconteceu do dia para a noite. Eu fui me acostumando com isso. E aí, quando a gente vai olhar para a perspectiva bíblica sobre feminilidade, a gente tem que olhar para esse país que é o céu, o celestial. Então, quando eu olho para o que a Bíblia me fala sobre o que é ser mulher, e eu olho para o meu país, né, o meu destino, que é o céu, o meu paladar, ele começou a ficar mais apurado. Então, quando eu olhava para esse versículo, eu tinha até uma certa repulsa, capaz que eu vou ser essa mulher. Né? Eu tinha até um certo, sabe, nojo de ler aquilo ali, mas hoje, lendo a Bíblia, conhecendo a verdade bíblica, eu já consigo ver isso de uma forma muito mais deliciosa, muito mais interessante. E isso também, gente, pode ser o contrário, tá? Ó, nem estava no meu script isso. Mas eu até postei um recorte lá nos meus stories da aula da quarta semana, que você pode ter crescido num berço cristão e tá flertando tanto com o mundo que o que é bizarro e nojento aos olhos de Deus, você tá achando que é delicioso e você tá se acabando no banquete que só tá te levando para o inferno. Isso é muito forte. Muito forte. Eu não consigo achar que é leve. E a gente já está finalizando, tá? Durante essa semana de estudo, né? Quando eu falo essa semana, é porque o livro ele é separado em 5 dias. Então você faz o estudo em 5 dias. E eu convido vocês
em especial essa semana, a fazer as atividades da semana 6. Vão lá na minha bio, peguem o livro. Eu vou colocar até sexta-feira, tá, gente? Prometo para vocês. Está bem corrida essas últimas semanas. Agora que eu parei de trabalhar, que eu vou estar mais concentrada aqui com, né, de uma forma mais introspectiva, eu vou tentar correr com o estudo. Mas durante a aula de hoje, a gente viu que o conceito sobre o que é ser mulher, ele foi totalmente moldado pela cultura ocidental. E o feminismo, ele continua sendo um item especial no cardápio da nossa cultura. Então, o feminismo, dentro da nossa cultura, ele a principal refeição. Ele se tornou extremamente conhecido, extremamente aceitável ao paladar de muitas mulheres. Então, o que acontece? A gente está totalmente acostumada com ele, acostumada com essa preparação, acostumadas em ver isso, essa cultura na nossa mesa. A gente está acostumada a servir, a se servir dessa cultura. A gente está acostumada com o cheiro, com a consistência, com a cor. A gente está acostumada em morder, acostumada com a textura. E quando a gente vai ler sobre a cultura feminista, esse sabor, ele não parece nem um pouco estranho e nem um pouco repugnante para muitas mulheres. Os conceitos feministas sobre as mulheres parecem completamente normais porque são comuns em nosso país, infelizmente. E aí, talvez nesse momento você não esteja familiarizada com o alimento Bíblia. Então, o seu ensino sobre gênero sexual, sobre feminilidade, é como se fosse algo repugnante que outro país compartilha e você não. Então, quando você pega isso aqui, ai, gente, olha quem tá na live, é minha pastora amada, Ivânia. Gente, essa mulher, pela obediência dessa mulher, eu quero honrar sua vida aqui, pastora. Pela obediência dessa mulher, a minha vida e a minha casa foi alcançada. Então, um belo dia, o Senhor incomodou ela em orar por mim. Ela é minha prima, tá? Mas é uma prima distante, assim, né? A gente não tinha tanto contato. E a obediência dela em me mandar uma mensagem, perguntar como eu estava, fez com que a minha casa e as futuras gerações da minha casa pudessem ser alcançadas pela graça de Deus. Então, esse livro chegou na minha mão porque ela foi obediente a Deus. E ela não desistiu de mim. Te amo, viu, prima? Obrigado. Louvo a Deus pela sua vida. Então, voltando aqui, ai, não me faça chorar. É verdade, gente. A Ivânia é uma bênção. Até hoje é para ela que eu vou correr. Quando o caldo engrossa, eu ligo, mando mensagem para ela: prima, me ajuda a entender isso aqui. Ela é minha Isabel. Então, tenham uma Isabel na sua vida, viu, mulheres? Procurem mulheres de Deus que vão te ajudar a crescer na fé, a amadurecer. Ela é minha Isabel. Mas voltando aqui, para a gente concluir. Muitas de nós a gente não realmente não está familiarizada com esse alimento que a Bíblia nos oferece. Então, essa textura, esse cheiro, esse sabor são completamente diferentes daquilo que o seu paladar está acostumado e daquilo que você já experimentou um dia na vida.
Porque quando a gente vai olhar a feminilidade bíblica, ela é totalmente estranha à nossa cultura atual. Porque a gente está vivendo a natureza humana caída. Então, se você está começando a caminhar com o Senhor agora, ou não, se você está vivendo o mundo há muito tempo, você não se surpreenda se o ensino da Bíblia lhe causar um certo arrepio. Porque aconteceu comigo quando eu fiz esse estudo pela primeira vez. Está aí a Ivânia que não me deixa mentir. Eu demorei 5 meses para conseguir fazer todas as atividades desse livro. Porque cada vez que eu abria, lia a atividade, lia a Bíblia, eu ficava indignada. Como assim? E aí a pergunta que eu te faço antes da gente encerrar, né? Já indo para essa reta final. Você está pronta para ser repaginada completamente pela verdadeira feminilidade? Porque é uma decisão, não é um acaso, é uma decisão que você vai ter que tomar. Você precisa estar consciente de que você vai se converter. É uma decisão. Você tem que realmente estar consciente disso, para que você realmente seja repaginada completamente. E, gente, é um processo muitas vezes doloroso, mas eu tô aqui com a minha família restaurada hoje para mostrar para vocês o quanto vale a pena ser repaginada completamente pela verdadeira feminilidade. Se hoje você vê foto da minha família, né, no Instagram, do meu marido, do meu casamento, da minha gestação, você pode ter certeza porque eu tomei essa decisão. Mas não foi fácil. E não tem sido fácil. Hoje mesmo eu e o Jairo, a gente estava num debate aqui em casa, vou abrir uma intimidade com vocês. Eu não tenho habilidades na cozinha, tá? O Jairo, ele tem muito mais habilidades na cozinha do que eu. E aí, a gente estava falando de quando a Celina nascer, como isso vai ser. Então, muitas coisas estão sendo ajustadas quando eu tomei essa decisão de repaginar a minha verdadeira feminilidade, né? De alinhar o meu paladar com o paladar do céu. Mas é um processo. Então foi o que eu falei para o Jairo. Eu falei, até aqui, a gente, como era só nós dois, a gente se ajudava mais. E claro que por ele ter mais afinidade, ele acabava que ele assumia muito mais vezes ali a cozinha. Mas Deus me deu uma filha mulher. Olha Deus nos seus processos, né? Isso não vai significar, gente, que o meu marido não vai poder fazer uma janta para nós. Mas aquele lugar, se eu quiser que a minha filha me tenha como exemplo, vai ter que ser meu. Então, esse posto da cozinha, eu vou ter que assumir. E ainda é um lugar extremamente desconfortável para mim. Mas eu tô de coração aberto a viver essa nova fase. Disposta até a entrar de repente num curso de gastronomia aí para iniciantes, para que de fato eu seja um exemplo para minha filha, porque ela é minha flecha. Se eu falhar com a minha filha, eu falhei na minha missão. Amém, gente? Então eu espero que o estudo desse dia, dessa noite, tenha ajudado você a entender como a nossa sociedade influencia nos nossos conceitos sobre o que é ser uma mulher de verdade. Eu espero que hoje, ou no dia que você estiver vendo essa live, né, você aceite o convite da Senhora Sabedoria,
que você consiga confrontar os seus medos, que você consiga apurar o seu paladar para ter uma vida com Deus. Que na semana que vem, né, na terça-feira, né, como eu disse, né, gente, a gente está vivendo aqui de uma forma muito perigosa, perigosamente, né? Semana que vem pode ser, a Celina pode vir amanhã, pode vir. Ela tem até o dia 2 de abril para nascer, gente, tá? Se porventura a gente não tiver nossa aula de terça, eu vou avisar para vocês, mas na próxima aula, vamos dizer assim, né? A gente vai estudar os textos já no Novo Testamento que vão falar sobre esse design divino para nós mulheres. Eu preciso que você entenda que ser mulher é algo extremamente precioso e belo. E não ser mulher a nossa cultura de hoje, mas a cultura do céu. Eu preciso que você comece a se desligar da cultura do mundo e se conectar com a cultura do céu, porque é para lá que nós vamos. Amém? É para isso que a gente está aqui estudando, gente. Até as 9:30 da noite, quase. Para a gente conseguir ir para o céu, em nome de Jesus. Eu quero ir para lá, não quero ficar. E eu desejo que vocês realmente busquem, tenham essa sede do céu. Amém? Vamos orar, gente? Vamos orar? Essa aula é muito forte. Essa aula é muito forte. Vamos orar, gente. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa aula. Muito obrigada, Pai, porque eu senti palavras doces ao ministrar essa aula. Por mais que sejam muitas vezes palavras duras, de um entendimento profundo, o Senhor fez com que, de alguma forma, fosse leve. Que essas mulheres tenham um entendimento de que a senhora insensatez só vai trazer uma morte espiritual na vida delas. Que essas mulheres hoje abram a porta da senhora sabedoria, abram a porta para Jesus entrar na vida delas e repaginar a verdadeira feminilidade. Que todo traço feminista que há na mente, no coração, no comportamento dessas mulheres caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que ao longo dessa semana essas mulheres venham viver uma libertação da sua mente, que a mente que está cativa, Pai, seja liberta nesse momento em nome de Jesus, Pai. Que essas mulheres venham entender que o teu plano, Pai, é maravilhoso para a vida delas, que ser mulher não é obra do acaso, que há um plano perfeito, agradável em ser mulher, que é possível ser mulher na medida certa de feminilidade para cada personalidade dessas mulheres que estão aqui presentes, Pai. Eu creio que o Senhor irá ministrar ao coração delas cada momento que ela tirar para refletir sobre o que a gente estudou hoje. Que essas mulheres venham ser libertas, que casamentos, relacionamentos venham ser restaurados a partir desse entendimento, Senhor Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha colocar os seus anjos ministradores e de proteção na vida dessas mulheres também nessa noite. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha continuar guardando a minha casa, né? Que eu feche toda a brecha agora que eu me coloquei diante desse estudo para que essas mulheres sejam alcançadas, Pai. A minha casa ela está blindada no sangue de Jesus e a vida dessas mulheres também, Senhor. Eu peço que o Senhor guarde a casa e tudo que carrega o nome dessas mulheres, para que elas, em nome de Jesus, consigam alcançar a verdadeira feminilidade e a libertação da mente delas em relação a esse assunto, papai. Eu te agradeço, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, gente, vamos ver o que a pastora falou. Que possamos refletir sobre tudo que foi ministrado em nome de Jesus. É isso, gente. Como eu disse para vocês, eu peço que se você tiver tempo, que você venha revisitar essa aula.
tá? Então, essa aula eu vou subir o mais rápido possível. Eu não vou prometer data, porque realmente está bem corrido, mas o mais rápido possível no meu canal do YouTube, tá? Então, eu vou pedir que você revisite essa aula com o texto em mãos, para que você venha fazer essas atividades, né? E que você possa abrir seu coração para as próximas 2 semanas que ainda tem do nosso estudo. Amém, minhas irmãs, minhas amadas? E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me mande mensagem no WhatsApp. Se você sentir que precisa de oração, se você sentir de compartilhar algum testemunho, alguma dúvida, por favor, meu WhatsApp está lá, meu WhatsApp profissional está disponível ali para vocês. Talvez eu tenha uma delay aí na resposta, tá, gente? Porque realmente está mais corrido nessa reta final. Mas eu creio que o Senhor já preparou todas as respostas que vocês precisam para que vocês tenham esse entendimento. Amém? A pastora falou aqui, ó, eu amo essa aula. Eu também, prima, amo essa aula. Essa aula, ela mexe comigo. Hoje, né? Hoje eu aprendi a amar. Hoje já é um alimento que eu conheço, mas quando eu fiz a primeira vez, meu Deus, eu sentia raiva do que eu lia. Mas a misericórdia de Deus me alcançou e eu creio que vai alcançar todas vocês que precisam desse entendimento. Tá bom? Fiquem com Deus, amo vocês, estejam em oração, né? Coloquem aí a minha vida, a vida da minha casa nessa próxima semana, que eu tenho sentido que a chegada da Celina está próxima. E aí eu venho comunicar a vocês, né, que ela chegou ao mundo, a minha flecha. Hoje eu me tornei o arco e ela vai ser a minha flecha. Então tudo que eu ensino para vocês, eu vou ensinar para minha filha e eu creio que ela vai pisar em lugares que eu jamais imaginei pisar. Ela vai muito mais longe do que eu vou chegar nessa vida. Para a glória de Deus. Amém? Fiquem com Deus, meus amores. Beijos. Qualquer coisa, me chamem lá no WhatsApp. Estarei disponível para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.